Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível, e partiram. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: Ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo o mais. De um só homem, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas. Somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim, Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem entrar em uma sala repleta de vozes, opiniões, ideias e filosofias diferentes. Uns falam de ciência, outros de espiritualidade, alguns de prazeres e conquistas, outros de sofrimento e vazio. Todos têm algo a dizer. Mas no meio disso tudo, uma voz suave se ergue, não para gritar, mas para tocar o coração. Essa voz é a voz de Deus. E é sobre essa voz, que fala mesmo em meio ao barulho do mundo, que as leituras de hoje nos convidam a refletir. No livro dos Atos dos Apóstolos, acompanhamos Paulo em Atenas, no Areópago, o centro intelectual e filosófico do mundo antigo. Ele está diante de homens cultos, estudiosos, filósofos estoicos e epicuristas, cada qual com suas convicções. É como estar hoje diante de uma plateia formada por cientistas, influenciadores digitais, céticos e espiritualistas. E Paulo, sem medo, começa a pregar. Mas ele não chega apontando o dedo. Ele começa com algo extraordinário: reconhecimento.
Ele diz: vi que sois, em tudo, muito religiosos. Paulo não despreza a busca espiritual dos atenienses, ele a valoriza, mas mostra que essa busca está incompleta. Eles têm um altar dedicado ao Deus desconhecido. E Paulo, com sabedoria e ternura, diz: é este Deus que eu vos anuncio. Que genialidade, que inspiração! Ele não impõe, ele revela. Ele não destrói o que eles creem, ele conduz ao cumprimento, ao pleno sentido. E aqui está uma grande lição para nós hoje. Vivemos num mundo de muitos altares. O altar da tecnologia, do sucesso, da aparência, da autoajuda. Muitos ainda têm sede do divino, mas não sabem onde saciar essa sede. Como Paulo, somos chamados a não desprezar a busca dos outros, mas sim apontar, com amor e sabedoria, quem é o Deus que dá sentido a toda a busca humana. Agora, pensemos nisso em nossa própria vida. Em quantos altares andamos depositando nossas esperanças? Dinheiro, aceitação, poder, prazer, carreira, família? Todos esses têm seu lugar, mas nenhum deles pode preencher o coração como o Deus verdadeiro. Nenhum deles pode saciar a sede mais profunda da alma. Paulo conclui sua fala no Areópago dizendo que Deus não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Que imagem poderosa! Deus não está distante, não é um conceito abstrato, nem uma força impessoal. Ele está aqui, agora. É como o ar que respiramos, como o solo em que pisamos. Tudo o que somos e fazemos acontece dentro dele. Essa percepção muda tudo. Ela nos tira da superficialidade, nos lembra que estamos sempre diante daquele que nos ama, que nos sustenta, que nos chama à verdade. Mas como conhecer essa verdade? Como escutar essa voz suave que fala no meio do barulho do mundo? É aqui que entra o evangelho de hoje. Jesus, em João 16, diz a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Veja que beleza! Deus não despeja sobre nós toda a verdade de uma vez. Ele respeita nosso tempo, nosso ritmo, nossa capacidade. Ele é um bom pai que não força seus filhos, mas os guia com paciência. Jesus promete o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que não apenas nos revela informações, mas nos conduz. Isso é mais profundo. Não se trata de doutrinação, mas de transformação. O Espírito nos pega pela mão, caminha conosco, ilumina a estrada, clareia o que está confuso, dá sentido ao que antes parecia vago. Muitas vezes, queremos todas as respostas agora. Queremos entender tudo sobre Deus, sobre o sofrimento, sobre o futuro. Mas Jesus diz: ainda não é o momento. E isso não é sinal de ausência, mas de ternura. Ele sabe o quanto podemos suportar e nos promete algo melhor, um guia constante, o Espírito Santo, que nunca nos abandona. Pense nisso. O Espírito Santo é como um maestro silencioso que rege a sinfonia da nossa vida. Nem sempre percebemos sua presença, mas ele está lá, afinando nossos passos, harmonizando nossos sentimentos, apontando a direção certa. Muitos hoje vivem à deriva, como embarcações sem bússola. Vão de um lado para o outro, seguindo o vento das modas, das opiniões, dos medos. Mas o cristão tem uma bússola viva, o Espírito da verdade. Ele nos mostra o que é essencial. Ele nos lembra o que Jesus disse. Ele nos ensina a distinguir o que é de Deus e o que é ilusão. E o mais bonito é que esse Espírito não fala por si mesmo. Ele transmite o que ouve do Pai e do Filho. Ou seja, ele é como um eco do coração de Deus, sussurrando aos nossos corações o que precisamos saber, o que precisamos fazer, como precisamos amar. Aqui entra um desafio prático para todos nós. Estamos ouvindo o Espírito Santo? Estamos dando espaço para ele falar? Talvez a vida esteja barulhenta demais, redes sociais, notícias, preocupações, compromissos. E a voz do Espírito é como um sussurro,
exige silêncio interior. Não um silêncio de ausência, mas um silêncio cheio de presença. Um silêncio onde Deus fala. Santa Teresa de Calcutá dizia: Deus fala no silêncio do coração. Escutá-lo é o começo da oração. Se queremos ser guiados pelo Espírito da Verdade, precisamos cultivar momentos de escuta. Ler a palavra, meditar, ficar diante do Santíssimo, respirar fundo e dizer: Fala, Senhor, teu servo escuta. Agora voltemos a Paulo no Areópago. Ele falou a homens inteligentes, mas nem todos creram. Alguns zombaram, outros disseram: Te ouviremos outra vez sobre isso. Mas alguns creram e seguiram Paulo. Hoje, Deus fala conosco, como falou aos atenienses, através de sua palavra. A pergunta é: qual será a nossa resposta? Vamos zombar, ignorar, adiar, ou vamos crer e seguir? Não precisamos ser como os que esperam outra ocasião para ouvir Deus. A hora é agora. O altar do Deus desconhecido já foi revelado. Ele tem rosto, tem nome, tem coração. Seu nome é Jesus Cristo e seu Espírito vive em nós. Então, queridos irmãos e irmãs, deixemos-nos conduzir. Sejam vocês estudantes ou trabalhadores, mães ou pais, jovens ou idosos, o Espírito quer falar com todos. Ele quer habitar em seu coração, inspirar seus pensamentos, iluminar suas decisões. E como São Paulo, sejamos também anunciadores da verdade, mas não com arrogância, com amor, com respeito, com inteligência, valorizando a busca do outro, mas apontando o caminho com coragem. Em vez de condenar, revelar. Em vez de impor, convidar. Que nesta Eucaristia, ao comungarmos o corpo do Senhor, possamos renovar nosso compromisso de escutar a voz do Espírito e anunciá-la com a vida. Que o Deus que não está longe de nós, mas no qual vivemos, nos movemos e existimos, seja o centro de tudo o que somos e fazemos. E que a Virgem Maria, que soube escutar em silêncio e agir com fé, interceda por nós para que também sejamos dóceis à voz do Espírito e fiéis à missão que recebemos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.